Essa equipa vai aí a caminho. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos. Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5, verso 1. Jesus e os discípulos chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo, um homem possuído de um espírito imundo. Gente, marca aí. Um homem possuído do espírito imundo. Um homem possuído do espírito imundo. O homem com o espírito imundo, ele veio dos sepulcros, diga assim, ao encontro de Jesus. Diga assim, um homem com espírito imundo correu ao encontro de Jesus. Agora para pensar, gente. Jesus não veio à terra para desfazer as obras do diabo? Amém? Ele não veio para desfazer as obras do inimigo? Amém? Não é isso? Ele veio para desfazer as obras do inimigo. Não há nenhum espírito imundo que possa competir ou agir ou chegar até os pés de Jesus. Jesus é soberano acima de tudo e de todas as coisas. E do maior ao menor, todos eles são e foram derrotados por Jesus. Então você para pensar assim. Vamos acompanhar o raciocínio. Jesus veio desfazer as obras do diabo. Jesus é maior que todo o inferno junto. Aí Jesus pisa numa terra. O que é o natural dos demônios ocupando a vida de uma pessoa? É fazer o quê? Pensa. É correr de Jesus. É fugir de Jesus. O natural é isso. Ele chegou aí, gente. Corre. Aquele que veio pisar nossa cabeça chegou aí, sai. Aquele que tem poder para acabar com as nossas obras chegou aí, correndo. Só que aqui é um movimento contrário. Em vez deles correrem de Jesus, eles correram para Jesus. Diga aí, por que, bispo? Porque a presença de Jesus, ela é poderosa. A presença de Jesus, ela tem um poder de atração. Anota aí. Presença de Jesus tem um poder de atração, ela atrai. Então, a ideia é o seguinte, A ideia é o seguinte. Jesus pisa na terra, amém? Imagina o diabo querendo correr, levar a vida daquele homem para bem longe, afastar ele de Jesus, tirar ele do alcance de Jesus e dos discípulos. Só de Jesus pisar na terra, automaticamente aquele homem que talvez, movido por impulso maligno, desejaria fugir, ele corre para a presença de Jesus e cai de joelho. Por quê? A presença de Jesus é poderosa. A presença de Jesus atrai. Por isso que eu e você, nós temos que nos preocupar em ter a presença de Jesus na nossa vida. Porque se a presença de Jesus estiver na tua vida, sabe o que vai acontecer? O Salmo 23 termina dizendo assim: bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Sabe o que Deuteronômio 28 diz? Ele diz que as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão.
Então não é eu correndo atrás da bondade, não é eu correndo atrás da misericórdia, são elas que estão correndo na minha direção. Não é você desesperadamente correndo e dizendo assim: eu preciso de uma bênção, eu estou correndo desesperado, onde está a bênção? Eu preciso dela. Não. Quando a presença de Jesus está na vida de uma pessoa, as bênçãos começam a vir ao seu encontro. Eu quero liberar uma palavra de Deus para alguém aqui hoje. Você colocou no seu coração que esse ano você ia levar as coisas de Deus a sério, que nesse mês você ia dar uma virada na sua vida espiritual, uma nova direção na sua história, e a palavra de Jesus para você é essa: a sua decisão está atraindo, está chamando o favor, o vigor e a bênção de Deus para a tua vida, para a tua casa e para a tua família. Mas agora as pessoas passam a vida inteira fazendo o quê? Diga aí, o que, bispo? Correndo atrás da bênção. Eu quero a bênção. Onde está a bênção? Vou correr atrás. As pessoas passam a vida inteira correndo atrás das coisas, correndo atrás da bênção. Eu quero, eu vou, e correndo desesperado. Só que esse é o movimento inverso. Diga assim, movimento inverso. Não é eu correndo atrás da bênção, não é eu correndo atrás das coisas, é a presença de Jesus na minha vida. É eu andando com Jesus e seguindo Ele todos os dias da minha vida, e todas as coisas me seguindo e me acompanhando por onde eu andar e por onde eu passar. Então esse homem, essa mulher, o salmista diz assim, que ele passa até numa terra árida, numa terra seca, numa terra deserta, num lugar que não chove, mas porque ele carrega o vigor, o favor, a bênção do Senhor na vida dele, quando ele passa na terra árida, na terra seca, na terra deserta, naquele lugar começa a brotar água, se transforma num manancial. Eu tenho uma boa palavra de Jesus para outra pessoa aqui ficar feliz e dar um glória a Deus. Com Jesus na tua vida não tem terra seca, não tem terra difícil. Se você está carregando a presença de Jesus na tua vida, aquele lugar que você diz que é seco, ali pode jorrar fonte de bênção, fonte de água, fonte de vida. O normal, meu irmão, eram esses demônios levar esse homem para muito longe de Jesus. Esse era o normal. Eram esses demônios levar este homem para o oposto. Se Jesus está na esquerda, levar para a direita. Se Jesus estava aqui, era levar o homem para o outro lado da terra. Mas só de Jesus pisar, a presença dele é tão poderosa, que aquele que era para fugir é atraído para perto dele. E eu quero que você tome posse dessa palavra, aleluia, porque a presença de Jesus está atraindo. Talvez o inimigo tentou entrar lá na tua casa e afastar, colocar um por norte, um por sul, um por leste, um por oeste, mas a presença de Jesus vai começar a atrair, começar a colocar as coisas de volta no lugar. Talvez uma bagunça, uma desordem tomou conta, mas a presença de Jesus, ela atrai e coloca as coisas de volta no lugar. Veja, 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 o homem que era para fugir, ele veio ao encontro de Jesus. Agora o que é interessante é outra coisa. O texto diz, olha de onde ele veio. Marca isso aqui, ó. Veio dos sepulcros. Marque aí. Ele veio de onde, gente? Dos sepulcros. O verso 3 vai descrever. Olha o verso 3, ó. Esse homem vivia nos túmulos, ninguém podia prendê-lo, nem mesmo com correntes. Tendo sido muitas vezes preso com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por eles, as correntes foram despedaçadas, ninguém conseguia dominá-lo. Olha que situação, ninguém conseguia subjugá-lo. Olha o verso 5, ele andava sempre, de dia e de noite e de dia, clamando entre os sepulcros pelos montes e ferindo-se com pedras. Esse é o relato, a descrição desse homem. Que vida difícil, que situação difícil, não é?
Ele fazia tudo isso até que a presença de Jesus pisou naquela terra. Quando a presença de Jesus pisa na terra, Jesus começa a atrair, começa a chamar, sem abrir a boca, só a presença dele na praia. E agora, aquele homem sai do sepulcro e vai parar nos pés de Jesus. Veja, sai do sepulcro e vai parar aos pés de Jesus. E quando ele chega aos pés de Jesus, Jesus vai fazer algo muito poderoso. Olha o verso 8. Olha o verso 8. Jesus disse assim: espírito imundo, sai desse homem. Marca aí do lado do verso 8, uma grande libertação. Porque nessa terça abundante, grandes libertações vão acontecer hoje aqui nessa casa. 9. E ele perguntou assim: qual que é teu nome? E ele disse: é Legião, porque nós somos muitos. 10. E ele começa a rogar e dizer assim: que não os mandasse para fora daquele país. Bastava ali pelo monte, vai seguindo, 11, uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo assim: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era de cerca de 2.000, se precipitou de espinhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde eles se afogaram. Agora, os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade pelos campos. Então saiu o povo para ver o que tinha acontecido. Preste atenção nisso aqui, verso de número 15. Verso de número 15. Você lembra lá no começo do texto como que aquele homem estava? Você lembra? Onde que ele morava? No sepulcro. Preso por correntes. Sem roupa, machucado, cortado com pedras, clamando e gritando de noite. O texto dizia, de noite, um homem agitado, perturbado, clamando de noite, gritando e correndo pela rua. Aí o texto diz que quando o povo chega, indo ter com Jesus, viram o endemoniado que tivera legião. E eu vou lendo e você vai dando glória. Primeira coisa, assentado, vestido e em perfeito juízo. Vamos aplaudir a Jesus por isso? Então, além de chamar, o que a presença de Jesus está fazendo agora? Colocando aquele homem no seu devido lugar. Colocando aquele homem num estado de equilíbrio. Trazendo novamente razão para aquele homem. E colocando tudo que estava fora do lugar, agora começa a voltar para o lugar. A consciência no lugar, o equilíbrio no lugar, as emoções no lugar, a postura no lugar. Aquele homem que era um homem desorientado, agora ele é um homem equilibrado, vestido, e o texto diz ajuizado. Tem uma tradução que diz assim, que ele estava ajuizado. Ajuizado. Então, por que, gente? A presença de Jesus é poderosa para colocar as coisas novamente no lugar. Então, eu quero liberar uma palavra de Deus sobre ti. Se preocupe em buscar a presença de Deus na tua casa. Se preocupe em buscar a presença de Jesus no seu coração. Se preocupe em cultivar um ambiente, na sua casa, o ambiente da presença de Deus. Porque a própria presença de Deus, a presença de Jesus no ambiente, numa casa, num lugar, já começa a colocar todas as coisas no seu devido lugar. Eu libero essa palavra no nome de Jesus. Tudo que está fora do lugar na sua vida vai começando a voltar para o lugar, para o sítio certo. Tudo que estava fora do lugar naquela casa vai começando a voltar para o lugar agora, no sítio certo. A começar aquele que pegou o cobertor e o travesseiro para dormir na sala, aquela que pegou o cobertor e o travesseiro para dormir na cama com as crianças, vai começar a voltar as coisas para o devido lugar.
Toque em alguém e fala assim, ó, o diabo quer tirar você do teu lugar. Agora diga assim, mas a presença coloca você no lugar certo. Quem dá glória aí? Será que eu estou sozinho nessa igreja hoje? Será que eu estou sozinho nesse culto hoje? Meu Deus! Eu não sei a bagunça que foi feita na sua vida, mas hoje eu estou pregando aqui a presença de Jesus. Eu não sei a bagunça que foi feita lá naquele local, mas eu estou falando hoje aqui daquele que coloca tudo no sítio certo. Coloca a mão no seu coração. Eu vou dar 1 minuto para você orar. 1 minuto. E eu quero que você comece a orar assim, Jesus, que a tua presença comece a colocar as coisas no lugar. Coloque o sentimento no lugar, coloque o coração no lugar, coloque tudo no devido lugar. Agora. Vai orando. Ore pelo teu marido, pela tua esposa, pelo teu filho. Ore pelas suas finanças, ore pela sua fé. Ore por tudo e por todas as coisas. Ore. Isso. Eu oro para que as coisas comecem a voltar para o lugar. Eu oro para que tudo que está fora do lugar volte para o sítio certo agora. Eu oro no nome de Jesus. Volte para o sítio certo agora. Volte. Tudo que está querendo colocar o casamento fora do lugar, trazer desequilíbrio emocional, desequilíbrio financeiro, desequilíbrio espiritual, em nome de Jesus, caia por terra agora, porque eu libero a palavra, volte para o sítio certo, volte para o lugar certo, volte ao seu equilíbrio. Você que estava sendo atacado nas suas emoções, nos seus pensamentos, nos pensamentos estranhos, sentimentos estranhos, no nome de Jesus, equilíbrio. Coloque a mão na sua cabeça, comece a orar e dizer: eu oro por equilíbrio. Eu oro por equilíbrio. Você não vai tomar decisão tola, você não vai tomar decisão infantil, você não vai tomar aquelas decisões que vai te trazer prejuízo, que vai fazer você chorar e se arrepender muito depois. Você não vai tomar esse tipo de decisão, porque eu declaro equilíbrio, maturidade, equilíbrio. Receba aí agora a unção do Espírito, a presença de Jesus, colocando as coisas de novo no devido sítio, no devido lugar. Vai orando, vai orando, vai orando, vai orando, vai orando. Ora. Vai orando. Isso. Ora. Eu oro, Pai, por cada pessoa que aqui está e declaro: volte ao equilíbrio, volte ao centro da sua razão. Se comporte como um homem ajuizado, uma mulher ajuizada, no nome de Jesus. Receba equilíbrio, juízo. Volte ao lugar certo, volte à posição certa, volte ao sítio certo. Juízo, equilíbrio. No nome de Jesus. Se você conhece o vizinho, você abraça, senão você só cumprimenta. E quando abraçar ou cumprimentar, fala para ele assim: você não tem mais idade para tomar essas decisões tolas. Diga para essa pessoa assim: tenha juízo. Tenha juízo. Vou contar até 3, você vai fazer de novo. Você vai falar assim: eu vou contar até 3, você vai falar: tenha juízo. Calma, tem que contar até 3. 1, 2, 3. Quem lembra no começo do texto? Ele veio de onde, gente? Sepulcro, cemitério. Para ficar assim mais fácil, é cemitério. Vamos adotar o cemitério, que todo mundo sabe falar cemitério, tá? Ele veio de onde, gente? Mas só falou 6 pessoas. Se você falar, no fim você vai ganhar um chocolate.
Ele veio de onde? Então, vamos imaginar, o cemitério é aqui, nessa cadeirinha aqui. Aí ele sai do cemitério. Qual é a origem dele, gente? Cemitério. Origem de onde ele sai. Qual é a origem dele? Cemitério. Então, origem, cemitério. Saída, cemitério. Aí ele encontra Jesus. Quando ele encontrou, glória a Deus. Quando ele encontra Jesus, Jesus colocou as coisas tudo no sítio certo. Colocou a vida desse homem no lugar. Cabeça está no lugar, coração está no lugar. Está cheio de juízo agora, perfeito. Está cheio de juízo na cabeça. Não era isso que a tua mãe falava para você? Toma juízo, não é? Toma juízo, está aí, perfeito juízo. Agora ele está bom, está bonito, está vestido, está legal, tá com a cabeça boa. Para onde ele vai? Ele vai para outro lugar diferente do cemitério. Porque quando você tem um encontro com Jesus, quando nós temos um encontro com Jesus, e Jesus começa a colocar as coisas em ordem na nossa vida, uma das coisas que Jesus faz por nós, sabe qual que é? Ele nos dá uma capacidade, um poder, de que nós não venhamos mais precisar voltar para aqueles locais de morte, de sofrimento, de dor e de machucado. O texto diz que ele estava todo cortado de pedra. Pergunte assim: bispo, quem cortava ele? Com pedras. Eu vou te responder: ele mesmo se cortava. Sabe onde ele se cortava? Pergunte: onde? No cemitério. Sabe onde era o sítio? Qual era o sítio? O local que ele se machucava? Que ele era machucado? O cemitério. Sabe qual era o local que ele ficava preso, acorrentado? Que ele gritava desorientado? Era lá. Só que agora que Jesus colocou as coisas no lugar, o que está acontecendo com ele? Ele olha para o cemitério. Por muito tempo você me prendeu. Você me machucou, fiquei preso, perdi o juízo, nem dormia, eu dormia, eu ficava noite e dia desorientado. Só que agora que a presença de Jesus me encontrou, eu não preciso voltar mais para os ambientes e locais de sofrimento. Eu quero liberar uma palavra de Deus para a sua vida. Quando o teu passado de sofrimento te chamar, quando teu passado de sofrimento te mandar mensagem, te ligar, te mandar e-mail, quando teu passado de sofrimento te convidar para você dar uma volta, fazer um passeio, levante a mão e diga: eu não preciso mais, porque eu já estou no meu perfeito juízo. O encontro com Jesus muda a rota da nossa vida. O encontro com Jesus muda a rota da nossa vida. Escreve aí: muda a rota da nossa vida. Então hoje o Senhor está te dando poder para você mudar a rota da sua vida. Aí você fala: que rota? Você não vai precisar voltar para aquela situação humilhante, ficar implorando, mendigando sentimento. Você não vai precisar voltar para aquela situação humilhante, dependendo de um traficante, dependendo de um comprimido, dependendo de uma substância tóxica. Você não vai precisar voltar para isso, não. Toque alguém e fala assim: você não precisa voltar para isso, não, meu filho. Não precisa, não. Não. Diga assim bem forte: eu vou contar até 3. Você diga: não. Vou contar até 3. 1, 2, 3. Não. Imagina ele, roupa nova. O texto diz que encontraram ele vestido. Gente, se encontraram ele vestido é porque antes ele estava sem roupa. Por que ele estava sem roupa? Ele se machucava, ele cortava, ele rasgava suas roupas. Agora o homem está com a roupinha nova. Presta atenção, eles estão no meio do nada. Estão lá no meio de uma criação de porcos. Você acha que tinha loja lá para comprar roupa? De onde saiu essa roupa? Podia ser de Jesus, podia ser de Pedro, podia ser do João, podia até o
o infeliz do Judas. Até ele podia ter ofertado uma roupa lá para aquele homem. Agora, vamos imaginar, já imaginou se ele estava vestindo uma roupa que era de Jesus? Olha só, tinha 12 pessoas ali, olha aí, ó. Tinha ali um de 12 a possibilidade de ele estar com a roupinha de Jesus. Agora ele com a roupa bonita, legal, a roupinha de Jesus, em sã consciência, equilibrado, ao cemitério. Vê se não é isso que acontece. Você sai todo perturbado da tua casa, aí você vem para o culto, Jesus te lava, te perdoa, te purifica, te enche com o Espírito Santo, te restaura. Começa a curar a tua depressão, cura você daquelas doenças malucas, liberta você de uns vícios doidos, restaura a tua vida por inteiro. Na hora que a tua vida tá ficando boa, o cemitério. Só que o Jesus que põe as coisas no lugar é o Jesus que nos dá poder para romper com o cemitério. Se você quiser romper com o cemitério, o Espírito de Deus vai te revestir de capacidade e autoridade hoje. Se você realmente estiver disposto a romper com os locais que te fizeram se machucar e sofrer. Se você estiver disposto a sofrer com os locais que você foi exposto, o ficar sem roupa aqui é a exposição, é a vergonha. Se você estiver disposto a romper com os locais de machucadura, de sofrimento, de exposição, de vergonha, hoje, aquilo que para o homem é impossível, para o nosso Deus é possível. Sozinho eu não consigo. Glória a Deus, porque se você conseguisse sozinho, a glória era tua, a glória era minha. Por isso que eu preguei na semana passada que nós precisamos de um Salvador forte. Então agora, aquele homem tem a hipótese de voltar para o seu passado, mas ele, eu já sei o que me espera lá. Eu já sei o que me espera lá. Se tiver alguém do teu lado, toca nele e fala assim, ó, você já sabe o que te espera lá. Então, olha o que vai acontecer no verso 16. Os que haviam presenciado os fatos contaram o que aconteceu ao endemoniado e acerca dos porcos. E aí o povo começou a dizer para Jesus ir embora da terra deles. Vai, não, queremos você aqui não, vai embora Jesus, vai embora. Aí Jesus educadamente reúne os seus discípulos e vai entrar no barco. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Aí o homem falou assim, poxa Jesus, para o cemitério eu não quero voltar não. Quero voltar para o cemitério não. Lá não tem nada para mim. Primeiro que agora eu estou vivo. Se eu estou vivo, o que eu vou fazer lá no meio dos mortos? Primeiro que agora eu estou cheio de juízo. Se eu estou cheio de juízo, o que eu vou fazer no meio dos sem juízo? Não, Jesus, eu quero ir contigo. Me leva contigo, Jesus. É ou não é um pedido bom? Amém? Ele queria ir no barquinho com Jesus. Jesus, deixa eu ir no barquinho contigo, me leva contigo aí nesse barquinho, Jesus. Coloca aí nesse barco aí, me leva para o outro lado. 19. E agora ele vai, olha só que lição ele vai aprender de Deus hoje. Jesus, porém, disse, o que Jesus disse? Ó, vou contar até 3, você vai ler só essa palavra aqui, ó. 1, 2, 3. Não. Guarda isso aí na sua cabeça santa. Quando nós começamos a andar com Jesus, de vez em quando nós vamos ouvir um não. Então toque alguém e fala assim, ó, quando você ouvir um não fica emburrado, bravo, não fica. Tem gente que não aguenta ouvir um não pode. Aí você pede algo para Deus, aí Jesus vai lá e fala. Aí você fala, eu vou desviar. Aí você pede para abrir uma porta e
que acontece? Também não vou na igreja. É que a IBR é fraca, o bispo é fraco. Tem que arrumar um pastor mais forte para abrir a porta. Não, não é isso. Na nossa vida com Deus, às vezes nós vamos ouvir um não. Gente, a primeira coisa que ele pediu para Jesus, irmão, rápido, ele não pediu nada, foi a primeira coisa. Imagina que essa aqui é a primeira oração dele. Imagina ele orando: Jesus, a minha oração é: deixa eu ir no barco contigo. Aí Jesus olhou para ele e disse não. A primeira oração já foi negado o pedido dele. Na primeira, a sua primeira oração, Jesus falar não. Imagina, a primeira vez na vida que você vai fazer uma oração. Agora. Aí você ora e Jesus fala não. O que ele está aprendendo aqui? Qual é a lição que nós temos que aprender? Qual é a lição? Qual é a lição? Que quando nós vamos andar com Deus, a presença de Jesus na nossa vida, nem sempre as coisas vão acontecer do nosso jeito, da nossa maneira e da nossa forma. Escreve aí: nem sempre vai acontecer do meu jeito, da minha maneira e da minha forma. Primeiro, nós temos que entender, Ele é Deus Criador, nós somos filhos criatura. Ele está em cima, nós estamos embaixo. Eu vejo hoje, nós vemos o hoje, ele vê o ontem, vê o hoje e vê o amanhã. Então Jesus falou para ele: não. Agora eu fico imaginando a cara dele. Quando Jesus, sabe que Jesus fez assim, ó? Sabe que Jesus fez um dedinho? Sabe que Jesus balançou a cabeça? Imagina Jesus falando para ele não. Aí imagina a cara dele assim, o semblante mudando, a cara fechando, olhando assim: que isso? Está me rejeitando? Está me desprezando? Essa igreja aqui não me quer? Já o primeiro pedido que eu faço, estão dizendo um não para mim? Só que agora ele vai entender e aprender que ele queria andar no caminho dele. Diga assim: ele queria andar no caminho dele. Então Jesus vai mostrar para ele que o Pai tinha um plano e um caminho para aquele homem. Toda vez que nós recebemos um não, é uma oportunidade de nós conhecermos qual é o plano e o caminho de Jesus para a nossa vida. De novo, vamos ver se você se anima. O não de Deus para nós é a oportunidade de conhecer o plano perfeito do Senhor para a nossa vida. Aí eu estou pregando para alguém que você depositou toda a sua esperança e aí recebeu um não bem grandão. Não fique triste, porque depois desse não você vai conhecer o plano perfeito de Jesus. Jesus, deixa eu ir contigo no barco. Jesus falou: não vai não. Aí imagina ele assim, todo triste: poxa, eu vou fazer o quê? O cemitério eu não quero. O cemitério não tem nada para mim. E contigo o Senhor não deixa. Aí Jesus fala assim: eu tenho uma outra direção para você. Vai para a tua casa. Volta para os teus. E anuncia tudo o que o Senhor te fez. E como Ele teve compaixão de ti. Então, o que Jesus falou para ele? Falou assim: eu não quero que você venha no barco comigo. Eu tenho uma outra missão para ti. Eu tenho uma missão especial. Aí imagina ele olhando: o quê? Você saiu da tua terra como um maluco, como um doido, como um lunático. Você saiu da sua terra para morar no cemitério. Pois agora você vai voltar para a sua casa e para os teus, para você contar tudo de bom que o Senhor fez pela tua vida. Então, o morador do cemitério, o homem oprimido e perturbado, agora ele é um pregador, um missionário. Jesus pegou o que era um perdido sem juízo, morando nu no cemitério,
e transformou ele num pregador missionário na terra dele, na casa dele. Você sabe que toda família tem aquele que é o problemático. Toda família tem aquele. Aquele é o problemático. Talvez o problemático da tua família está no culto hoje. Talvez ele veio no culto hoje, lá da tua família. O problemático talvez veio no culto hoje, não é? Talvez você conhece, até que toda família tem, né? Ai, aquele lá, quando eu era pequeno, falava assim, ó, não anda com aqueles primos lá não, que esse primo é problemático, não é? Eu falo assim, ó, não anda com aquela, você menininha, fala assim, cuidado com aquelas primas ali, cuidado com elas, né? Não fica muito perto delas. Então toda família tem os problemáticos. Talvez o problemático venha no culto hoje. E eu tenho a palavra de Deus. Jesus pode pegar aquele que foi o problemático e transformar no pregador, na pregadora, no missionário, na missionária, no cantor, na cantora, no empreendedor, na empreendedora. Sabe que eu estou sozinho hoje aqui? Meu Deus, pode transformar numa grande de bênção do Pai. Ei! Eu estou pregando com muita graça hoje, porque eu vejo o Espírito de Deus se movendo aqui nessa casa. E o Senhor está dizendo assim, profetize na vida da minha igreja, que eu estou quebrando palavras, maldições, diagnósticos humanos. Tua história passou pelo cemitério, mas a tua história está sendo agora conduzida pelo Pai. Os caminhos desse homem, das escolhas e das decisões dele, os caminhos da vida levaram ele até o cemitério. E não dá nem para falar por onde os caminhos da vida acabaram te conduzindo. Mas a boa notícia, Jesus atrai ele. Quando te atraiu, não era nem para você estar aqui, mas a presença te atraiu. Jesus colocou as coisas no lugar, está colocando as coisas no lugar. E aí agora Jesus vai dar uma direção, um destino e um propósito. Escreva do lado do 19 aqui, ó. Direção, destino e propósito. Ó, você não vai ficar aqui nessa terra, você não vai no meu barco, você vai voltar lá para a tua casa e para os teus. Deu a direção. Você vai anunciar tudo que o Senhor tem feito por ti. Deu destino, deu propósito para ele. Teu propósito de vida agora, você vai ser um mensageiro das boas notícias. Você vai contar as coisas boas. Ó, olha o que ele vai contar lá. Você vai anunciar o que o Senhor te fez e como ele teve compaixão de ti. Então toque em alguém e fala assim, ó, você tem que contar as coisas boas que Deus fez na tua vida. Agora, em vez de você ficar lá nem vou falar. Você fica lá nas suas redes sociais, você só fala coisa ruim. Eu vou mudar para o mato, para criar vaca e galinha. É melhor lidar com bicho do que lidar com gente. Olha só. Imaginou se todo dia você fosse lá contar uma coisa boa que Jesus fez na tua vida? Imaginou? Imaginou que coisa boa que ia ser? Então ele tem agora um destino e um propósito, uma direção. Alguns minutos atrás ele era um perturbado sem juízo do cemitério. Agora, o missionário é enviado por Jesus. Você tem noção que Jesus quer enviar você para fazer uma grande obra nesses dias? Tem noção disso? Olha aí para o teu vizinho da direita e para a esquerda. É um missionário de Jesus que está aí do teu lado. Olha aí, ó. Eu contei para vocês da minha conversão. O dia que eu saí da faculdade, que eu matei as 2 últimas aulas. E aí eu fui com os colegas lá, nós fomos jogar baralho.
E aí eu tinha tomado muito daquele líquido da maldade. Sabe aquele líquido da maldade? Aí eu fui na casa de uns amigos. Eu estava sentado em cima de uma pilha de lajota, com uma bermudinha da Ciclone, né? Da bermudinha Ciclone, camisetinha da Bad Boy aqui nas costas, né? Da camisetinha da Bad Boy. Isso aí. É decadência. Não, Maria Alva. Aí tinha um carro parado do outro lado da rua, que eu já contei essa história, mas vale a pena contar de novo. E a pastora desceu, foi lá, apontou o dedo na minha cara. Eu naquela condição, irmão, estava sem juízo, igual esse gadareno aqui, ó. Olha a situação do indivíduo, pesando 50 quilos, bermudinha Ciclone, camisetinha da Bad Boy. Aí a mulher botou o dedo na minha cara e falou assim: Jesus manda eu te dizer. Eu regalei o olho, falei, nunca tinha ouvido falar disso. Jesus manda te dizer. Eu falei, que história é essa? Jesus manda te dizer. Ela falou, desse Jesus manda eu te dizer. Você é um pastor. E ela falou firme, pastor. Aí eu pensei, pronto, tá doida mesmo, né? Sério, ela falou desse jeito. E você não corre não, que Jesus vai te pegar lá na esquina. Então tem gente que hoje te dá dor de cabeça. Você está orando por alguém hoje, fazendo campanha por um gadareno, uma gadarena. Mas eu tenho uma palavra do céu. Pode estar te dando problema hoje, mas vai ser motivo de grande alegria daqui a um tempo na presença de Jesus. Toque em alguém e diga assim: Jesus vai salvar um gadareno da tua família. Meu irmão, senti muita graça agora. Tem uma onda de salvação aí, vai ter uns gadarenos, umas gadarenas que Jesus vai salvar. Estenda a mão aí na direção da tua casa. Se você não sabe, estende para frente. Isso. E você vai orar agora. Você vai orar e falar assim: Jesus, salva aquele gadareno. Salva aquela gadarena, Jesus. Isso, é assim que é para orar. Vai orando. E fala assim: Jesus, transforma ele num pregador. Transforma ela numa pregadora. Transforma ele num missionário. Transforma ela numa missionária. Transforma ele num homem de Deus, numa mulher de Deus. Oh glória. Isso. Fala assim: Jesus, transforma a vida dele, a vida dela. Venha ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Espírito de Deus começa a visitar casas, lares, famílias aqui representadas. Cada pessoa que está sendo citada na oração agora, cada nome, cada pessoa que está sendo apresentado, visita nesse momento. Eu quero declarar, eu quero profetizar a salvação. E quero ordenar: tudo que prende, amarra e oprime a vida dele, caia por terra, vai embora no nome de Jesus. Haja salvação na tua casa. Haja libertação na tua família. Tudo que amarra, prende, cai por terra. Eu declaro que esse gadareno será um profeta. Essa gadarena será uma mulher de Deus. Esse gadareno será um pastor. Ela será uma pastora. Essa gadarena será um empreendedor, uma empreendedora. Alguém compromissado com o reino, com a família, com Jesus.
verso 20. Olha o verso 20. Então ele foi. Ó, eu leio esses dois e você lê essa aqui, ó. Então ele foi. A melhor coisa que tem na vida é uma pessoa na direção de Deus. É a melhor coisa. Gente, você quer ser feliz? Anda na direção de Jesus. A melhor coisa que tem é alguém debaixo da direção de Deus. É a melhor coisa que tem. Jesus falou: não, você vai vir comigo não, meu filho. Você vai vir não, você não vai vir. Você vai lá para a tua terra. Ele não pensou duas vezes, não bateu boca, não murmurou, não fez cara feia. O texto diz que ele e começou a proclamar em, leia essa palavra aqui, Decápolis, eu estou dividindo, Decapolis, 10 polis cidades. Decápolis era uma região conhecida por ter 10 cidades. Escreve em cima aqui, ó, 10 cidades. Para pensar nisso. Aquele homem, o maluco do cemitério, o doido do cemitério, agora ele é um pregador em quantas cidades? Ele foi e começou a proclamar em 10 cidades tudo o que Jesus lhe fizera. E todos se admiravam. Então isso é muito importante. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Por quê? Ó, meu Deus, que coisa maravilhosa. Ele ficou preso um bom tempo da vida dele no perímetro do cemitério. Ficava no cemitério, descia ali, voltava, descia outra rua, voltava. Ele circulava ao redor do cemitério. Veja como o campo de atuação dele era pequeno. Veja como a vida dele era muito pequena. Ele era muito limitado, muito preso. Olha como ele era um homem limitado. Ele estava preso àquele ambiente do cemitério. Alguns passos para lá, uns passos para cá, alguns metros para frente, uns metros para trás. Mas ele não se afastava daquele limite do cemitério. Mas quando ele tem um encontro com Jesus, que ele é atraído, que as coisas voltam para o devido lugar, que ele abraça a direção de Deus para a vida dele. Aleluia. O que Jesus vai fazer por ele? Meu filho, eu vou tirar todos os limites que o inferno colocou. Eu vou retirar todos os limites que o homem pôs. E de início eu já vou entregar para você 10 cidades. Levante a sua mão. No nome do Senhor, limites humanos que foram colocados, limites espirituais, limites da família, limites do medo, limites de pessoas que quiseram até dar bons conselhos. Todos os limites que foram colocados para te deixar preso ao ambiente do cemitério, muros, muralhas, obstáculos, estão a cair por terra agora, na autoridade do nome de Jesus. Porque eu declaro, o Senhor te entrega 10 cidades. Receba a sua Decápolis aí agora. Receba a sua Decápolis agora aí, agora. Receba agora um ambiente maior, um território maior, um terreno maior, um campo maior. Receba agora clientes maiores, oportunidades maiores. Meu Deus, que mistério é esse? Será que alguém recebe? Recebe aí tua Decápolis agora! E quando ele fez isso, o povo ficou admirado. Antes, quando o povo via ele, o povo ficava assustado. Antes ele assustava. Agora o testemunho dele, o povo está ficando como, gente?
o que vai ter de gente que vai ficar admirado com a tua história. Sério? Amiga, é você mesma, amiga? Mano do céu, é você? Não acredito. É aquele mesmo, aquele gadareno? É você, minha filha, é você, meu filho. Eu não acredito. Se prepare, você vai receber tanta mensagem assim. Nossa, nem acredito, é você mesmo. Vai ter gente que vai ter que vir te conhecer de novo, que a transformação vai ser tão grande, a mudança será tão profunda, que vai ter que conhecer novamente, quase como fazer uma nova amizade. Glória a Jesus por isso. Aplauda o nosso Deus.